Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do verso 6, diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Os caminhos de Deus. Quando eu penso nos caminhos de Deus, eu não consigo deixar de pensar num homem cuja vida dele começa a ser narrada de uma maneira muito especial em Gênesis 37. Quem é este homem? José. Os caminhos de Deus, como Deus traça caminhos. José chega ao ponto de nós, cristãos, o considerarmos como um tipo de Cristo. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra vai dizer que Jesus Cristo foi entregue aos romanos para ser crucificado, e diz que os sacerdotes e os escribas o entregaram por inveja. E ele foi traído pelos seus próprios irmãos judeus. Assim aconteceu também na vida de José. Foi a inveja que fez com que ele fosse traído pelos seus irmãos. E Jesus foi entregue a um povo estranho, que foi aos romanos. Assim também José foi entregue a uma caravana de midianitas, descendentes de Ismael, que passavam, e ele foi acabar lá no meio de uma nação completamente estranha, que foi o Egito. José, lá no Egito, ele constituiu uma família. José não se casou com hebreus, com uma hebreia. José constituiu uma família em terra estranha, pois Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não rejeitaram, mas aquilo que eles rejeitaram se tornou a glória dos gentios, e Jesus constituiu uma família que é a igreja dos gentios, fora dos seus compatriotas da nação de Israel, que são os judeus. Depois, José provou aos seus irmãos, quando eles, naquele período de fome, de escassez, tiveram que ir até o Egito para conseguir mantimento. E quem está governando lá? Deus traça cada caminho que a Escritura já diz, né? Não são os vossos caminhos os meus, os vossos pensamentos os meus. Não, os meus são mais altos. Olha a distância do céu para a terra. Não dá para comparar. Por isso que a própria Escritura diz: Deus é aquele que abre porta. E ele diz: eu abro e ninguém fecha. Se ele abre, aonde que ele abre? Ele abre aonde ele quiser abrir. O recurso está na mão dele. Um dos títulos que eu mais me apaixono de Deus, sabe qual é? Simplesmente soberano. Sabe o que é alguém soberano? Soberano, pode tudo, não tem limite. Ele é soberano, ele está acima de qualquer situação, é soberano. Cristo também vai provar a nação judaica. Assim como Jesus se revelou aos seus irmãos depois de os provar, lembra? Colocou o dinheiro de volta no saco de trigo. Depois colocou o seu cálice dentro do pacote de Benjamim. Vocês são espiãos. Vocês vieram aqui espiar a terra. Vocês estão contra o rei do Egito. Vocês estão tramando um monte de coisa. Vocês roubaram o meu cálice de ouro. Eu tinha posto um banquete para vocês. É assim que vocês me dão a paga? Aí, enfim, essa prova que José faz dos seus irmãos
Jesus também fará com a nação de Israel. Não está escrito? Eu farei com que todos marchem contra ti, e saibam que eu te amo. Deus vai prová-los. E tem mais, José só disse para eles, olha, eu sou José. Quando que José se revelou? Quando eles abriram todo o seu coração. Olha, tudo isso é porque nós vendemos o nosso irmão, nós somos culpados do sangue do nosso irmão. Não mata Benjamim, não castiga Benjamim. Se vai fazer alguma coisa com ele, faz conosco. Quando eles revelaram mesmo seu coração, demonstraram o seu perdão, o pedido de perdão, o clamor, o arrependimento, aí José diz assim, ó, sou eu sou José. Aí aquela tormenta se transforma em gozo, em alegria. Assim será Israel cercado na guerra do Armagedon, um tormento descomunal. A Bíblia diz que coisas horríveis vão acontecer naquele período. E quando eles se veem completamente perdidos, eles clamarão. Aí sim, quando eles clamarem, Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras. Então, esse tipo de Cristo, né? E o que acontece? Quando José se revela pela segunda vez aos seus irmãos, ele não traz mágoa no coração, ele não traz ódio, ele não traz rancor, ele simplesmente supriu-lhes de uma maneira gloriosa. Assim será Jesus quando descer no Monte das Oliveiras. Não vai vir com mágoa, com rancor daqueles seus compatriotas, ele não vem com essa mágoa e rancor, ele vem para dar livramento, suprir e com eles implantar o milênio. Então, nós dizemos que José é o tipo perfeito de Cristo. José tem algo que me deixa intrigado com José. Ele realmente era bom demais. É um exemplo. Aquela mulher adúltera, mentirosa, foi a causa dele ir para a cadeia. A esposa de Potifar, lembra dela? Quando ele sobe ao trono no Egito, ele nem menciona aquela mulher, ele deixa as coisas que passou para trás. O nome dos filhos dele já são proféticos, Manassés e Efraim, né? Manassés, alegria pela nova vida que ele está tendo. Efraim, esquecimento, quer dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigam rumo ao alvo, o prêmio da soberana vocação. Esta visão dele em esquecer completamente tudo que lhe tinha causado mal é fantástico. Quando ele aparece diante dos seus irmãos, ele diz assim, olha, vocês veem que vocês me fizeram mal, mas Deus transformou em bênção, em bem. Irmão, os caminhos de Deus são tremendos. Por isso, eu digo a você, deixa Deus traçar os teus caminhos. Não fique traçando os teus caminhos, que nem as pessoas por aí, eu vou fazer um seminário, daqui a 2 anos eu sou consagrado, daqui a 3 anos eu viro bispo, daqui a 4 anos eu viro palhaço, daqui a 5 anos eu viro um bobo da corte, daqui a 6 anos eu estou no inferno. Não traça caminho não, deixa Deus agir, amém, querido? Porque o caminho que você tem que traçar é aquele de Mateus 6,6, e terminar a tua oração como Jesus ensinou, Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Quando Deus traça o caminho para você, ele sempre será glorioso, mesmo que no meio dele você não entenda, mas é Deus agindo, é Deus trabalhando. Quem poderia supor que aquele jovem chegaria onde chegou? Não dava para imaginar, não. José teve aqueles sonhos, ele já tinha 17 anos, ele estava acostumado com seu pai Jacó, homem de Deus, descendência de Abraão, ele sabia muito bem o que significava aqueles sonhos,
Ele não tinha dúvida do que era aquele sonho. Ele sabia que iria reinar sobre os seus irmãos. Ele tinha 17 anos. Com aquele conhecimento todo passado, dia após dia, porque essa era a ordem de Deus, que aquelas histórias fossem contadas todas na roda da mesa. E tem mais, cada vez que eles se sentavam à mesa, todos se sentavam no mesmo lugar todo dia. E isso também é interessante. Ele sabia que ia reinar. De repente, no capítulo 37 de Gênesis, traído, jogado numa cisterna, tirado, vendido como escravo, isso também tipifica Cristo, foi vendido por 20 moedas de prata, prata significa redenção, ele foi o escape da família de Jacó, do seu pai, e todos os descendentes somavam 70 almas, quando saíram do Egito eram 600 mil, foi provisão de Deus ou não foi? Ficaram no Egito, na melhor terra que existia no Egito, a terra de Gósen, foi provisão de Deus ou não foi? Foi. Quando saíram do Egito, saíram cheios de ouro e prata, foi provisão de Deus ou não foi? Como Deus traça os seus caminhos de uma maneira gloriosa, de uma maneira fantástica, e a nós não cabe tentar compreender o meio da situação, não, temos que nos submeter, seja ela qual for, porque lá no final da história, nós vamos pegar os instrumentos de música, vamos soltar a voz e vamos dizer, só o Senhor é Deus. Isso já está escrito, para nós a Bíblia já não nos chama de vencedor, mas nos chama de mais do que vencedor por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Então, qual é a derrota da nossa vida? Nenhuma, a não ser que eu queira traçar o meu próprio caminho, aí eu serei derrotado. Já viu essas pessoas que dizem, não, eu também entendo, peraí, eu não sou burro. Não é burro e não é servo, então dá no mesmo, é inútil. Eu posso não ser burro, mas eu tenho que ser servo. E servo é quem se submete. Por que Jesus disse de João Batista, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que ele? Porque ele deixou uma declaração, importa que ele cresça e eu diminua. Quem tem essa visão é servo. Então esse realmente não tem ninguém maior que esse, porque não existe ninguém maior que um servo. Esse título é tremendo. Tem pessoas que não aceitam. Eu já tenho a minha opinião. Não, até aqui eu aceito a palavra. Daqui para frente, não, porque eu já tenho a minha opinião. Eu acho que Deus vai agir. Se tu já tem as tuas concepções, se não está disposto sequer a orar para que Deus fale a respeito delas, teu mundo não é a igreja. Teu mundo é o mundo. A igreja é para nós nos convertermos dia após dia. Ou será que nesses quase 20 anos de caminhada, eu não tinha também as minhas concepções, eu não ouvi muito lixo dentro das igrejas, coisas que eu pratiquei que apostava a minha vida, mas quando o Espírito Santo fala em contrário, nós temos que ter ouvidos para ouvir o contrário, e aprender a nos submetermos, porque Deus é quem traça os seus caminhos. Então José, no verso 37, ele é vendido e ele poderia dizer assim, olha, o que foram dos meus sonhos? Eu sei que Deus falou, mas e agora? Estou eu aqui como escravo, aí chega no Egito, ele vai ser servo na casa de um homem chamado Potifar. Irmão, presta atenção, José, uma coisa eu também acredito, que o tempo todo ele sabia que Deus estava no negócio, mesmo que ele não entendesse. Sabe por quê? Porque ele chega na casa de Potifar, ele nunca levou uma chicotada. A Bíblia não diz que Potifar repreendeu ele por alguma atitude. Ele era perfeito e logo ele era o administrador sobre todos os servos, inclusive servos mais velhos do que ele. Alguém que se dedica à obra, alguém que não murmura, alguém que está firme e constante, é porque sabe que Deus está no negócio, mesmo que ele não entenda. Ele não entendia. Um jovem de 17, 18 anos, um servo em terra estranha,
Ele poderia não entender, mas ele estava submisso. Por quê? Porque uma coisa ele entendia, que ele estava de coração limpo diante de Deus e que o Deus que ele servia é soberano. Ele sabia disso. Então, meu irmão, o vale da sombra da morte está te esperando. E dentro dele você vai ver a glória de Deus, desde que você não murmure. Aceita. A Bíblia diz, 1 Pedro 5,6: humilhai-vos aonde? Debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aonde está a potente mão de Deus? Pode estar aí quando você abre a geladeira e não tem o que comer. Pode estar aí quando tu está desesperado pela cidade procurando um emprego. Pode estar aí. Mas a Escritura diz: nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Deixa Deus ser Deus, vamos deixar Deus trabalhar. Ele tem seus caminhos, Ele tem seus projetos. Não vamos atrapalhar Deus. Vamos aceitar o que somos, vaso de barro nas mãos do oleiro com uma reta poderosa. Aleluia. É isso que é o nosso Deus. Vamos deixar Ele quebrar, vamos deixar Ele esmiuçar. Quanto mais formos esmiuçados e aceitarmos, mais belo vaso Ele poderá fazer. José, na casa de Potifar, em tudo que ele punha as suas mãos, prosperava. O coração dele não estava amargurado, porque quem está com o coração amargurado, tudo que faz é uma porcaria. Ele estava feliz, ele estava alegre, como um escravo vendido, abandonado, sentindo a dor da distância do pai e da mãe, mas ele estava feliz, porque tudo que ele colocava as mãos prosperava. Nunca o chefe Potifar chegou para ele e disse: hoje eu vejo, José, que teu rosto está entristecido. Não, ninguém nunca viu ele com o rosto entristecido, mas tinha motivos, mas não estava. Uma mulher mentiu, já conhecemos a história, e daquela casa ele foi parar numa. Quem poderia imaginar que aquela mentira também era plano de Deus? Ou não era? Não era mais um degrau? Ele tinha que sair daquela casa. O que Deus tinha com ele era outro degrau. Deus usou a mentira daquela mulher mesmo para arrancar José daquela casa e ir parar numa cadeia. E você não vê nem por um momento José se queixando de que foi caluniado. Quando Potifar chega diante dele: é assim, José, que você me retribui? Eu coloquei tudo nas tuas mãos, José, e você tentou contra a honra da minha esposa, José. José, a Bíblia não diz que José sequer levantou os olhos e tentou se justificar. Sabe por quê? Porque quem nos justifica é Deus. João escreve dizendo que nós temos um advogado junto ao Pai. Aceite o caminho de Deus, aceite Ele ser o teu advogado. Se você tem um advogado, você não tem direito a falar. Aceita o caminho que Deus traça para você. E ele, de olhos no chão, não se justificou, foi parar numa cadeia. Quem diria que Deus ainda estava nesse negócio? Que caminho de Deus mais complicado para o homem? Que caminho mais confuso, turbulento? Já não basta os irmãos traírem, já não basta uma mentira, e agora ainda tem uma cadeia. Mas quando ele chegou na cadeia, enquanto todos os presos tinham corrente nos pés e nas mãos, ele andava solto, governando sobre todos os presos. Sabe por quê? O coração dele não estava amargurado. Ainda que ele não entendesse, ele sabia que Deus estava no negócio. Aleluia. Ele tinha intimidade com Deus. De alguma maneira ele sabia que aqueles sonhos dele não tinham virado um pesadelo. Deus estava no negócio. E o que ele faz? Chega lá dentro da cadeia com o coração alegre, com o coração aberto, e tudo ele fazia com dedicação, com empenho. O carcereiro colocou os olhos nele e disse assim: tira os grilhões do pé dele, tira o grilhão da mão dele, você vai governar sobre os outros presos, tu és Senhor aqui dentro. Aleluia. Quem poderia imaginar? Irmão, eu não estou falando de um Deus estranho, não.
eu estou falando do Deus do cristianismo, do Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da Bíblia. É o Deus que nós temos cultuado todo dia nesse lugar. É o mesmo Deus. Que Deus tremendo. Agora está dentro da cadeia. José devia pensar: Senhor, como que eu vou sair daqui? Quando ele vai interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, ele diz: aqui é a porta do meu escape. Aqui é a porta do meu escape. Quando ele interpreta o sonho daquele copeiro, ele diz assim: olha, quando você chegar diante de Faraó, lembra de mim. Ele cometeu um pequeno erro aí, porque ele achou que o dom de Deus seria para justificá-lo. Não é não. Nunca peça favor a ninguém por você ter sido um servo de Deus. Cobre das pessoas o que você fizer como amigo, como profissional, mas aquilo que você faz debaixo da unção e do poder de Deus, você não tem direito a pedir nada. De graça recebeste, de graça dai. E aí José interpreta aquele sonho, e o copeiro seguiu o caminho dele, o outro foi enforcado, coitado. E quando José está lá, de repente alguém vem procurá-lo. Cadê aquele hebreu aí? Cadê ele? Aí aquele ali, olha, toma um banho, faz a barba, troca a roupa, porque Faraó quer te ver. Faraó quer me ver? Não é Faraó que queria vê-lo, não. É que chegou a hora, ele já se humilhou debaixo da potente mão de Deus, agora Deus quer exaltá-lo. Deus traçou um caminho que homem nenhum poderia supor, e colocou aquele hebreu onde homem nenhum imaginaria. Meu irmão, você vai chegar aonde ninguém imagina. Mas deixa Deus trabalhar, deixa Ele quebrar o vaso, deixa Ele te torcer, deixa Ele te humilhar, deixa Ele te guiar pelo deserto, porque você vai saber que não só de pão viverá o homem. Quando ele chega, está aí, ó, a interpretação é essa: depois de 7 anos de fartura, vem 7 anos de fome, que a fartura vai ficar esquecida. Procura aí um homem sábio. Ele não diz: eu sou um homem sábio. Não, ele não disse para Faraó que ele era um homem sábio que tinha como administrar os celeiros no tempo de fartura. Ele disse: procura aí no meio dos teus um sábio, porque também ele sabia que Faraó não ia achar, porque o negócio era com ele. E Faraó disse assim: que outro acharemos senão este, a quem tem o espírito dos deuses vivos? Está aqui o meu anel. Eu só sou maior que você no trono. O resto, pega um cavalo aí, pega uma carruagem, sai apregoando pela cidade, que todo mundo tem que se curvar a José. Ah, mas foi esse o sonho que Deus tinha dado, que o sol e a lua se curvavam diante dele. Toda a terra teve fome e teve que descer ao Egito. Quem não desceu ao Egito morreu de fome no meio do caminho, mas quem desceu ao Egito para pegar alimento teve que se curvar diante de José. Não foi esse o sonho? José, olha aí o sol e a lua se curvando diante de ti. Está aí, meu irmão. Aprenda a não traçar o teu caminho, deixar Deus traçar. Tenha o teu coração transparente diante de Deus, e quando tudo estiver dando errado, saiba que tudo está dando certo, porque só o Senhor é Deus. Deus abre porta dentro de fornalha, Deus abre porta dentro de cova, Deus abre porta no meio do mar, Deus abre porta para derramar maná, Deus abre porta na rocha para jorrar água, Deus abre porta onde Ele quer, porque Ele é Deus. Todas as coisas, diz Romanos 8:28, contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados pelo seu propósito. Deus te chamou? Tem um propósito de Deus na sua vida? Deixa Deus trabalhar. Como? Como que você vai trabalhar? Deixando Deus agir. Como? Como que é isso? Isso, meu irmão,
é de uma maneira que você não sabe, mas terá que se submeter a ela. Os caminhos de Deus são mais altos que o nosso, os seus pensamentos muito mais altos. Então, lá no verso 37 começa a desgraça na vida de José? Não começou a desgraça no capítulo 37 de Gênesis. Começou a obra de Deus. Que obra, hein? Invejado, vendido, entregue a estranhos, teve que casar em terra estranha. O que não estava no coração dele era isso, mas ele teve que casar lá. Depois ele teve que passar um monte de situação, foi caluniado. Por quê? Por que tudo isso? Porque Deus tem planos gloriosos. Só que, como lemos, diz aqui, Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está tudo bem na sua vida? Deus está trabalhando, amém? Mas amanhã pode ficar mal. O que você vai dizer? Deus está trabalhando, amém, querido? Aprenda as lições da Bíblia, porque se não aprendermos com a Bíblia, não resta mais nada para aprendermos. José íntegro, homem reto, homem temente a Deus, homem santo, Deus trabalhou com ele dessa maneira. Então, quando as coisas acontecerem erradas diante dos teus olhos, não fica procurando o teu pecado, não fica procurando aonde você errou, não. Puxa, está dando tudo errado, os meus planos, os meus projetos, os meus propósitos, os meus ideais, está dando tudo errado. Será que Deus me abandonou? Não, Ele começou a trabalhar, amém? Agora, não vá murmurar no meio do caminho, senão você vai chegar à beira da terra prometida, e Deus vai dizer assim, agora volta para rodear 40 anos no deserto, amém, querido? Portanto, que você entenda que os grandes homens de Deus, não há tempo para citar todos, passaram por situações difíceis, antes de realmente ver Deus nas suas vidas, amém? Paulo viu Deus de uma maneira tremenda, mas primeiro teve que cair do cavalo e ficar cego, teve que ser guiado pela mão como uma criança, amém? Pedro teve as suas angústias e aflições, Tiago, todos tiveram, e não pense que será diferente com você. Aguenta firme, porque Deus proverá. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.